Fala pessoal ligado no canal À Beira da Quadra, estamos começando o primeiro episódio do VAR, o vôlei através das regras. Você deve estar se perguntando aí, mas Henrique, VAR não é do futebol? Sim, VAR é do futebol, para o vôlei é o desafio. Nosso convidado vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas para a gente o VAR vai ser o voleibol através das regras, o nosso espaço para falar de arbitragem, para falar sobre o vôlei na visão dos árbitros. E ninguém melhor para começar esse primeiro episódio desse nosso novo programa do que o coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Vôlei, o Alair Lúcio. Alair, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Tudo bem? Tudo bem, Henrique. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade, de estar aqui com vocês novamente. Parabenizar todas as iniciativas, do À Beira da Quadra. Eu procuro sempre participar, sempre assistir. Com certeza é uma ferramenta, um programa que chegou para trazer, o voleibol mais próximo, dos praticantes, torcedores, árbitros, o público em geral. Então eu só tenho que parabenizar vocês por todas as iniciativas e, mais uma vez, agradecer o convite. Legal. A gente que agradece. O pessoal da federação sempre ajudando a gente a fazer o nosso canal andar. Alair, para a gente começar então nossa conversa, eu queria que primeiro... Bom, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a trajetória dos árbitros, como é que funciona essa caminhada da arbitragem. E eu queria começar pela sua caminhada, né? Como que você se interessou pela arbitragem e quais foram seus passos até chegar como coordenador da Federação Mineira? É uma história assim, até muito curiosa, né? Eu sempre fui, na minha adolescência, gostava muito de voleibol, mas o meu esporte preferido sempre foi o futebol, né? E eu joguei categorias de base, de Atlético, com uma passagem rápida também pelo Cruzeiro, Vila Nova e Guarani de Divinópolis, onde eu parei de jogar já no profissional. E, assim, logo que eu parei, muito jovem ainda, por questões assim diversas, né? Depois que você sai de grandes centros, né, vai para equipes menores, as dificuldades são muito grandes, né? Então chegou uma hora que eu pus na cabeça, não, vamos parar, vamos acabar de estudar, né, trabalhar e vamos seguir outro caminho. E logo na semana seguinte que eu retornei a Belo Horizonte, eu vi uma tirinha bem pequenininha de um jornal chamado Diário da Tarde, que é do Grupo Estado de Minas, né, falando sobre um curso de arbitragem na Federação Mineira de Voleibol. Isso foi em 1990. Para entregar a idade. Finalzinho de 1990, e o curso seria realizado no comecinho de 91. Né? Então eu me interessei, fui lá, a federação já era ali naquela sede, na Olegário Maciel, fiz minha inscrição, fiz o curso no primeiro semestre de 91, o instrutor foi o Chico Francisco Medeiros, ali no Colégio Santo Antônio, e a partir dali, né, até poucos anos atrás, né, me mantive ativo, atuando como árbitro de vôlei de quadra, árbitro de vôlei de praia também, né, até que em 2017 o Tomás, nosso atual presidente, me fez o convite, né, para passar a ser o coordenador de arbitragem da federação. Né, eu segui todas as categorias possíveis, né, de alcançar, dentro também do meu limite de idade, né, eu fui ali do aspirante regional, aspirante, até a categoria nacional, tanto na quadra quanto na praia. Para chegar ao internacional, nós vamos até falar um pouco mais à frente, né, o funil é um pouco mais estreito, o limite de idade também atrapalha um pouco, então são vários fatores, né, que a gente vai abordar, né, um pouquinho à frente aqui nesse mesmo programa. Então é essa aí a trajetória, caí assim meio que por acaso, mas eu gostava assim de voleibol, tanto que nos treinos, né, específicos de goleiro, a gente tinha um treinador chamado Sérgio Biônico no Atlético, adorava, né, colocar a gente para jogar vôlei, né, e eu gostava demais. O João Leite era meu pato. Boa. É curioso porque normalmente a gente pensa um ex-atleta de futebol gostaria de continuar trabalhando com futebol, né? E aí iria para a arbitragem dentro do campo. E aí você buscou
uma alternativa nas quadras, né? Interessante. Foi justamente assim, nessa época, eu até pensei em também fazer o curso de arbitragem de futebol, mas como eu tinha parado recentemente o futebol profissional, eu queria me manter ativo, então fui jogar o amador. E no amador acontecia cada coisa com a arbitragem. Era cada carreira, cada corrida que o árbitro tinha que dar para escapar de determinados campos. Aí eu pensei, não, eu não vou querer essa, não. É melhor não, né? Vou ficar Não. fora dessa aí. O vôlei é mais tranquilo. Bom, legal. Olha aí. Então, para a gente começar a pensar aí na carreira dos árbitros em geral, qual que é o primeiro passo que todo mundo tem que dar para... Bom, quero ser árbitro, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, gostar, né? Gostar de voleibol também. Não requer, né, ter experiências anteriores, tá, ou vivências, né, como jogador, praticante, tá? É importante que goste da modalidade, tá? O processo de formação de um árbitro, ele é muito longo, né? Tem vários passos, a caminhada dele vai seguir uma ordem assim que favoreça, né, que ele não dê um passo maior que a perna, né, que ele tenha condições de crescer tecnicamente, né, à medida, né, que o tempo vai passando. Curso de arbitragem é a porta de entrada, né? Anualmente a federação realiza, né, seus cursos de arbitragem. Pois não. Só te interromper aqui, só porque, como você falou que você como árbitro na praia e na quadra, quando eu faço o curso lá, eu escolho praia ou quadra, são cursos diferentes, é o mesmo curso? Por enquanto, os cursos realizados aqui pela Federação Mineira, até esse último em 2020, eles têm sido apenas para quadra. Tá? Uhum. A tendência e o nosso planejamento é que o próximo curso a ser realizado em 2021, né, ele possa conter os dois conteúdos, o voleibol de quadra e o voleibol de praia. Tá? Nós estamos, inclusive, com um curso em andamento, né, que nós optamos por tomar alguns cuidados em relação à sua finalização, porque nós fizemos a parte prática, a parte teórica, porém, para a gente realizar a finalização dele com a parte teórica, a gente precisaria envolver cerca de 120 a 150 pessoas dentro de um local, né? Então, nesse momento, infelizmente, é muito arriscado. Temos as dificuldades também, né, de encontrar, né, alguns locais que nos favoreçam, né, esse tipo de trabalho. Mas, enfim, o curso de arbitragem é a porta de entrada, é onde começa tudo. Legal. Tá. Então, eu tô te perguntando, mas na verdade eu já sei, porque eu passei por isso também, né? Sim. Fiz lá o meu curso de arbitragem, fui aprovado e beleza, vou começar a apitar. Existe aí a classificação de níveis não sei se eu posso falar assim, mas de níveis de árbitros, e como é que eu faço para ir avançando dentro disso? Legal. Finalizando o curso de arbitragem, né? Todos aqueles que são aprovados, né, vão partir para uma segunda etapa. Eu costumo sempre falar, né, que o nosso curso de arbitragem ele é eterno, né? Nós vamos continuar sempre aprendendo, né? Mas feita essa primeira etapa, os árbitros vão para um estágio prático, árbitros, apontadoras, onde vão integrar normalmente o quadro de arbitragem da federação, vão trabalhar em jogos oficiais, festivais, né, vão ter a oportunidade de vivenciar, né, todo tipo, né, de situação dentro de quadra. Tá? Então, esse é o segundo passo. Eles passam a atuar, sim, né, como juiz de linha, como árbitros, sempre supervisionados, sob nossa orientação, né, para que eles tenham um acompanhamento adequado, que sejam orientados, corrigidos quanto necessários, né, para que esse processo de aprendizagem dele, de evolução, seja adequado e contínuo. Legal. Então, eu começo como árbitro regional, é isso? Aspirante a regional. Aspirante a regional. E aí, quais são os próximos passos? O aspirante a regional, né, é essa primeira transição entre o curso de arbitragem e o quadro principal, né? Ele, mesmo assim, ele é um árbitro oficial da federação, tá?
e aí com o trabalho, né, com o desenvolvimento, volume de jogos, e após avaliações, né, periódicas, né, da federação, através da coordenação de arbitragem e de alguns árbitros que nos ajudam nesse processo, né, ele vai subindo de categorias, ele vai do aspirante regional ao regional. Vou falar a nível de Confederação Brasileira, tá? Porque aqui nós temos 3 níveis de regional. Tá? Então aqui nós temos o aspirante regional, depois o regional 3, 2, 1. No caso da CBV, é regional, independente, né, do nível. E a partir daí, aspirante a nacional, nacional e internacional. No caso das apontadoras, a categoria internacional, ela recebeu uma nomenclatura diferente, né? Ela é a categoria especial. Tá? Então, hoje, a partir de 2020, nós temos uma apontadora, a Vânia Magalhães, atuou na Olimpíada, né, do Rio 2016. Então, ela foi promovida e reconhecida, né, merecidamente também, né, no ano passado, e sendo promovida essa categoria especial. Então, apontadoras, as mesmas categorias até o nacional e a última especial. Os árbitros até internacional. Legal. Nós vamos, assim, em outro programa um pouco mais para frente, abordar um tema específico para apontador. Mas, só para a gente pincelar esse assunto, faço o curso de arbitragem o mesmo para ser apontador ou para ser árbitro? Sim, é o mesmo curso. É interessante, é importante, é fundamental, né, que o árbitro conheça o conteúdo da súmula de jogo e a sua operação. É fundamental que a apontadora ou apontador conheça a regra do jogo, né, para poder também executar bem o seu papel ali na operação da súmula. Tá? A gente tem assim, um foco um pouco diferente durante o curso. Tá? Nós queremos que o apontador, a apontadora aprenda assim, a regra, mas ela não é obrigada, eu digo, quando eu falo ela, ele, né? Eles não são obrigados a, por exemplo, saberem apitar. Sim. Tá? Eles precisam sim ter o conhecimento da regra para poder aplicar ali no trabalho de operação de súmula. Tá? Mas todos aprendem, trabalham o mesmo conteúdo. Bom, pensando aí que você já até adiantou para a gente que a federação está pensando no curso de arbitragem na praia, existem muitas diferenças de regras de quadra e praia, né? Dá uma pincelada no geral, só para a galera conseguir entender a importância de ter essa separação de fato, né? É realmente importante a separação, ou então um cuidado muito grande ao ministrar o curso com os dois conteúdos simultaneamente. Inclusive, há um tempo atrás, a Confederação Brasileira de Voleibol, ela tentou, na gestão do Carlão, fazer uma separação dos árbitros de quadra-praia. Fizeram isso assim, mais na categoria internacional. Tinham pouquíssimos internacionais que apitavam quadra, né? Mas, diante da necessidade técnica, né, de assim, uma especialização, optavam, né, por essa separação. A praia, ela é muito mais difícil de apitar. Tá? A praia requer um conhecimento técnico, muito apurado, um controle no manejo de bola muito apurado. Apesar de estar ali apenas 2 jogadores de cada lado, né, a regra tem algumas particularidades que tornam, né, a administração do jogo um pouco mais difícil. Né? Por exemplo, a comparação de manejo de bola. Na praia não se aceita aquele 2 toques de maneira nenhuma. Seja leve, houve duplo contato quando a bola sai das mãos do levantador, né? 2 toques. E os atletas de praia sabem quando 2 toques. Eles conhecem muito da regra. O ataque, você não pode direcionar a bola com a ponta dos dedos. Você não pode empurrar a bola, ou dar aquele toquinho, né, conduzindo a bola. Né? Tem um tempo diferente para saque, né? Agora nós estamos com assim, umas regras um pouco mais restritivas no que diz respeito à disciplina, né? Tem a diferença do primeiro toque, né? O bloqueio é contado como o primeiro toque,
né? Então, assim, são muitas particularidades que tem no vôlei de praia, né, que tornam necessário essa separação de conteúdos. Ou então, um cuidado, um planejamento bem detalhado, né, para aplicação desses dois conteúdos em um mesmo curso. Sim. Bom, então voltando aí na forma que o árbitro avança dentro da sua carreira, como é que funciona para um árbitro subir de uma categoria, vamos dizer assim, para outra? Faz prova, ele é observado apenas? Como é que funciona isso? Tá. Deixa eu só voltar rapidamente aqui nessa diferenciação aqui quadra e praia. Eu esqueci de comentar uma outra situação. O que acontece? Quando você apita muito praia, se você não ficar atento, o que vai acontecer? Na quadra a gente já sabe que a coisa é um pouco mais relaxada, no toque, um pouco mais solta. Se você não virar a chave completamente, é perigoso você apertar o controle, né, o rigor no manejo de bola, né, e acabar confundindo um pouquinho, né, alguns critérios. Tá? Você perguntou sobre evolução das carreiras, né, das categorias. Volume de jogos, tempo, evolução técnica, postura, tudo são fatores assim que são levados em consideração. Tá? O volume de jogos ele é fundamental. Quanto mais jogos você apitar, independente da categoria, independente da função, né, melhor será para o árbitro. Então, a gente faz anualmente avaliações técnicas, né, que envolvem tudo isso. Tá? Mas a condição técnica ela é fundamental para essa ascensão à categoria de cima. E, bom, você chegou a comentar um pouquinho lá no início sobre a limitação da idade, né? Dependendo da categoria. Queria que você comentasse aí se existe idade mínima e idade máxima para alguma categoria dentro da arbitragem. No caso das categorias, a limitação de idade, por exemplo, vem da CBV e da Federação Internacional para Atuação máxima, né, que hoje é 55, podendo se estender até 60. Em função da especificidade do esporte, rendimento, né, é importante que tenha no mínimo 18 anos, né, para fazer parte, né, dos quadros da federação. Para chegar à categoria internacional, existe um limite de 40. Mas o que significa esse limite de 40? Eu preciso, hoje, me preparar um pouco antes. Eu não posso esperar os 40 para me tentar ir internacional. Porque hoje a Federação Internacional agora tem 2 etapas. Você faz primeiro o curso de internacional continental, que é dentro do seu continente, e depois você concorre a uma outra ascensão à Federação Internacional, né, com todo global, né, de forma global. Você pode sim ser um internacional continental, apitar só aqui na América do Sul. E pode ter a oportunidade de, dentro desse limite de 40 anos, né, ser aprovado em um novo curso, uma nova avaliação da Federação Internacional e se tornar um árbitro internacional, como digo, global, né, que possa apitar no mundo inteiro. Legal. Alair, só como uma última curiosidade, dentro da Federação Mineira, como é que é o nosso quadro de arbitragem? Assim? Temos quantos árbitros internacionais e como é que estamos não em comparação de termos técnicos, né, mas em relação aos outros estados? A gente está bem de arbitragem? Como é que estamos? Olha, eu, na minha modesta opinião, acho que nós temos um quadro muito legal, um quadro muito bem qualificado. Nós temos 3 árbitros internacionais ativos, né, que é o Caçador, Ivan Couto e o Luiz Coutinho, todos 3 com conceito muito bom na Federação Internacional, tem apitado competições assim do mais alto nível, andaram apitando pré-olímpico, Liga das Nações, Copa do Mundo no Japão. Então, esses 3 têm recebido escalas da Federação Internacional de muita importância. Temos mais 2 que foram promovidos recentemente, a Andresa e o Guilherme, mas ainda estão na categoria internacional continental. Então, eles ainda dependem, né, de uma nova avaliação para terem a oportunidade, né, de poder atuar
no resto do mundo. Temos ainda, né, o Eterno Laerte, que é internacional, né, que atua com a gente, né, não atua mais nas competições oficiais da CBV ou da Internacional, né, mas sempre que pode nos ajuda. Então nós temos, teoricamente, 6 internacionais aqui. E a gente vem fazendo um trabalho de renovação, tentando evitar, né, que nos próximos anos a gente tenha alguns buracos dentro de algumas categorias, para evitar que a gente tenha dificuldade de suprir algumas necessidades de competições nacionais, né? Nós temos árbitros nacionais já com a idade ali entre 45 e 55, né, já aproximando assim de um fim de carreira. Então a gente tem feito um trabalho preparando novos árbitros nacionais, novos árbitros aspirantes nacionais, inserindo eles, né, no contexto da Superliga, dando oportunidade de participar de jogos de alto nível. Eles precisam ter a cara, né, conhecida, né? Uhum. Precisam aparecer, precisam apitar, precisam, como se diz, né, tomar, perdão da palavra, um pouco de porrada, né, para criar o casco duro, né? Então a gente tem feito esse tipo de trabalho. Nós temos grandes nomes, uns nomes bem interessantes sendo trabalhados. Tenho certeza do curso de 2017 que nós fizemos. Nós vamos ter também algumas surpresas bem legais. Nós já temos quase todos eles trabalhando na Superliga. Em Uberlândia, em Uberaba, aliás, nós temos um de 2017 que já está apitando na Superliga. Então, é uma turma assim, muito promissora. O curso de 2020 que nós vamos finalizar agora. Eu sei que nós temos alguns nomes também bem interessantes para serem trabalhados e com idade baixa, né, o que vai favorecer a sua carreira. Em relação aos outros estados, né, todos os estados têm o mesmo problema, né, de renovação. Alguns estados têm a dificuldade pelo volume de jogos de alto nível, né, mas todos fazem um trabalho também de muita qualidade. Nós temos no Brasil todo, né, uma arbitragem muito capacitada, com muita competência técnica. De vez em quando tomamos um bocado de paulada por aí, de forma até mesmo injusta, né? Mas isso tudo faz parte, né? Nós temos que continuar nosso trabalho independente dessas opiniões, né? E procurar sempre fazer o melhor dentro de quadra. Isso aí, e pode contar com a beira da quadra para que a gente puder ajudar aí também para falar sobre arbitragem para o público em geral, para a gente cada vez mais trazer as pessoas para entender a regra de fato, que não é fácil. Eu já tive apitando lá em cima da cadeira também, sei que não é fácil. Não durei muito tempo, né, Laí? Nós perdemos um grande árbitro e ganhamos um grande treinador. Obrigado. Fiquei um aninho lá e aí pulei para a beira da quadra, literalmente agora. Literalmente, justamente. Você falou aí, só um outro complemento, né? Não sei nem se eu estou antecipando algum assunto ou não, né? Mas, por exemplo, ainda dentro, né, da evolução do árbitro, né, porque às vezes as pessoas acham que fez o curso, estudou a regra, está lá dentro, né? Eu vou citar aqui para você alguns livros que são publicados voltados para a arbitragem, tá? E todos eles assim, bem extensos, né, que são manuais, são guias de procedimentos, né, que o árbitro precisa ler também constantemente. Ele tem, por exemplo, o guia de arbitragem e instruções, que é uma espécie de um livrinho de cabeceira do que ele tem que fazer, né, antes do jogo, durante o jogo e após o jogo, né? Nós temos um livro de casos que são diversas situações de jogo que são analisadas, né, e com parecer da Federação Internacional sobre qual decisão tomar em determinadas situações. Além do livro de regras. Nós temos um manual de padronização de arbitragem, que ele é nacional, ele nos direciona, ele nos orienta como proceder técnica e administrativamente em qualquer competição nacional. Livro de casos de súmula, temos o guia de preenchimento de súmula. Então, todos esses documentos, o árbitro tem que ler, estudar constantemente, né, para estar atualizado e em condições de chegar dentro de quadro e desempenhar um bom papel. Bom, muito legal. Alaí,
Foi muito bom, passou muito rápido o nosso primeiro episódio do VAR. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite para nossa estreia e dizer que a gente já até trocou uma ideia aqui antes. As portas estão abertas, a gente vai fazer muita coisa junto nesse quadro ainda. Vamos trazer a arbitragem cada vez mais para dentro da beira da quadra e difundir a ideia aí da galera do apito também. Muito obrigado, Alair. Ô, Henrique, passou tão rápido, cara, que eu nem notei também. Nesse deixar, nós vamos falando aqui, até eu queria mais, né? Eu quero agradecer, dizer como é importante o serviço que você tem prestado, né? Você, seu parceiro Arthur, né? Ao voleibol mineiro, brasileiro, com esse projeto. Vamos falar muito ainda aqui de arbitragem, de regras, né? Como você disse, né? Teremos ainda convidados bem interessantes aí, né? E a ideia eu aceitei assim de imediato, falou que é para falar sobre regras, eu estou dentro, o que a gente puder fazer, né, para aproximar o público, aproximar o jogador, o torcedor, né, desse universo da arbitragem e para que eles possam compreender também melhor determinadas decisões nossas, pode contar conosco. Queria deixar aqui um grande abraço para todos os nossos árbitros da Federação Mineira, extensivo a todos os nossos árbitros aqui no Brasil, tá? E até a próxima. Muito obrigado, Henrique. Valeu. E para você que está acompanhando o nosso canal, fique atento que esse é o primeiro episódio, mas temos muita coisa programada aí para frente. Vou deixar na descrição desse vídeo também a live que a gente fez com a Lair, foi nossa live 42. A gente já mostrou alguns lances ali polêmicos e difíceis de interpretar para a arbitragem. E fiquem ligados também nos nossos outros conteúdos, temos bastante coisa no nosso canal, cada vez mais aumentando os nossos programas. Sigam a gente lá no nosso Instagram também, @abeiradaquadra, e a gente se vê em breve. Valeu, galera! Abraço, pessoal!